o melhor de todos os temas. E nós vamos falar hoje sobre, o nome dessa série é Olhando para Jesus. Cada vez mais nós precisamos nos lembrar qual a natureza da nossa fé e quem é o autor e o consumador da nossa fé. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, ele diz que a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê e a convicção daquilo que se espera. E ele vai trazer os exemplos daqueles que viveram pela fé, seres humanos, pecadores, falhos, iguais a mim e a você, que foram alcançados pela graça de Deus. E ele vai dizer que pela fé Abel ofereceu um sacrifício mais excelente do que Caim. Ele vai dizer que pela fé Enoque andou com Deus. Pela fé Noé, divinamente instruído, construiu uma arca e condenou o mundo. Ele vai dizer que pela fé Abraão, ouvindo a voz de Deus, partiu e obedeceu sem saber para onde ele ia. Porque ele esperava a cidade, que o arquiteto e o edificador é Deus, a Nova Jerusalém. A Bíblia vai dizer que pela fé Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó e preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Porque ele estava firme, convicto, como quem estava vendo o invisível. A Bíblia vai dizer que pela fé Sansão da fraqueza tirou força. E o escritor aos Hebreus vai trazer todos estes exemplos de fé para nos ensinar que nós temos irmãos e irmãs que viveram a vida que agrada a Deus, e nós também podemos viver uma vida que agrada a Deus. Ele vai dizer no início do capítulo 12: portanto, visto que estamos rodeados por uma nuvem tão grande de testemunhas, quem são esses? Os irmãos do passado que viveram pela fé. E ele vai dizer: deixemos todo o embaraço, tudo aquilo que traz um peso além do que nós devemos carregar. Nós devemos abandonar todo embaraço e devemos abandonar o pecado que tenazmente nos assedia. E devemos correr com perseverança, a carreira que nos está proposta. Não é a carreira que nós fazemos, pois há caminhos que aos olhos do homem parecem ser bons, mas no final são caminhos de morte. O nosso coração é enganoso e ele tende a nos levar a trilharmos a nossa própria carreira. Mas a Bíblia diz que nós devemos correr a carreira que nos está proposta. Devemos seguir o caminho que Deus designou para que seguíssemos, que não é o nosso caminho, é o caminho de Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, no singular, a verdade, no singular, e a vida, no singular. Ninguém vem ao Pai a não ser através de mim. E ele vai dizer: devemos correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Mas como numa corrida, às vezes a gente corre e às vezes a gente cansa. Se você tentar correr, o irmão Rodolfo que corre do Farol da Barra ao Farol de Itapuã, provavelmente em um dado momento do percurso você vai se cansar, e para você continuar correndo você precisa de algo ou alguém que o motive, senão você vai desistir de correr. E ele vai dizer como a gente deve correr essa carreira que nos está proposta. O que é que nos dá fôlego? O que é que nos dá vigor? O que é que renova as nossas forças quando pensamos não ter mais forças? Ele vai dizer: olhando. Mateus 6:22, Jesus disse: os olhos são a candeia do corpo, são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, toda a sua vida será boa. Se os seus olhos forem maus, toda a sua vida será má. E ele vai dizer como a gente corre com perseverança, como Paulo, que disse que o atleta em tudo se domina para alcançar uma coroa corruptível. Quanto mais nós devemos
exercer o autodomínio sobre a nossa natureza pelo poder do Espírito Santo, pois estamos almejando uma coroa incorruptível. E o apóstolo Paulo disse: eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. O que fez o apóstolo Paulo correr essa carreira sem desistir, sem se desanimar ao ponto de apostatar? Pois isso muitas vezes passou pela mente dele. O apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios 1, quando eu estive na província da Ásia, eu já tinha sobre mim, sobre os meus aliados, a sentença de morte. Mas quando eu pensei que eu ia morrer, eu me recordei que eu creio em um Deus que ressuscita os mortos. Então o apóstolo Paulo, ele perseverou até o fim, porque ele estava olhando para o alvo correto. Ele disse: eu não julgo haver alcançado a perfeição, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo. Não importa o quanto você pecou até hoje, o que importa é, você vai se arrepender hoje e viver uma nova vida a partir de amanhã? Porque para Deus não existe o amanhã. Nós devemos viver a cada dia o seu próprio mal. E o passado nós não podemos mudar. O que plantamos no passado já está gerando uma colheita no presente. Mas o presente nós podemos mudar, corrigindo a nossa rota através de um bom olhar. É por isso que Hebreus 12 ele vai dizer: corramos com perseverança. Muitas pessoas iniciam a carreira, mas eles não perseveram. Jesus disse que por se multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriaria. E somente aquele que perseverar até o fim será salvo. Muitos iniciam a carreira. Muitos, quando o árbitro dá o tiro para cima, ele dá a partida e começa a correr. Porém a Bíblia diz que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. A maioria dos que iniciam a carreira cristã desistem no meio do caminho. Demas desistiu no meio do caminho. Judas desistiu no meio do caminho. E vários outros exemplos de pessoas que aderiram à fé, mas não perseveraram na fé. Jesus Cristo era seguido por uma numerosa multidão quando ele multiplicava pães e peixes, curava e fazia milagres. Mas quando ele disse: eu sou o pão que vocês devem se alimentar, eu sou o pão vivo que desceu do céu, vocês não devem vir a mim para obter algo que eu possa dar, vocês devem vir a mim para obter a mim mesmo. Se vocês não comerem a minha carne e não beberem o meu sangue, vocês não terão a vida eterna. Então, ao ouvir isso, muitos dos seus discípulos, pessoas que haviam abandonado aparentemente a tudo para seguir a Jesus, disseram: duro é esse discurso, quem poderá suportar? E a Bíblia diz que toda aquela multidão foi embora. Os discípulos, que não haviam feito os cálculos da sua profissão de fé, e a multidão que estava seguindo a Jesus por interesse. Quando Jesus viu eles, Jesus disse: vocês não estão me seguindo porque viram os meus sinais e crestes, mas porque comeram do pão e vos saciaram. Então Jesus Cristo reuniu os 12, os únicos que sobraram. Olha o que a verdade faz: não atrai multidões, espanta as multidões. Em um sermão Jesus pregou a verdade, e de milhares de seguidores ele passou a ter 12. E ele perguntou aos 12: vocês também não querem ir embora? Perceba como a satisfação de Jesus não era o aplauso dos homens, mas era a glória de Deus. Então Pedro respondeu. Ele pensou, ele tinha um dom da liderança, e ele respondeu em nome dos apóstolos, como ele fez
lá em Cesareia de Filipe, quando ele disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus bendito. Ele responde em nome dos 12: Senhor, mas para quem nós iremos? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Mas Jesus ainda assim faz outra peneira, pois ele não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, Deus vê o coração. Jesus Cristo disse: ainda dentre os 12, um de vós é meu adversário. É o que significa a palavra diabo no grego, adversário. E ele falava acerca de Judas, que estava entre os 12, mas estava prestes para o trair. Então vocês perceberam que perseverar até o fim é o grande alvo do cristão, que não é fácil perseverar até o fim, que muitos são os obstáculos do caminho. Quando Jacó teve uma experiência com Deus lá em Gênesis, então por que o apóstolo Paulo não se cansou de fazer o bem? Por que ele fez o bem até o último momento da sua vida? Porque ele estava olhando para a pessoa certa, para a direção certa. Ele estava olhando firmemente. É o que diz o escritor aos Hebreus: devemos olhar fixamente, firmemente. O que é olhar fixamente? Você já viu um cachorro, quando ele está atrás de um frango, aqueles frangos de poleiro, que está com aquela gordurinha descendo, e o cachorro para e fica, e ele não tira o olhar. É você olhar de tal maneira que nada roube a sua atenção. Então ele diz que nós devemos olhar firmemente. Para quem? Para Jesus. A nossa vida cristã inicia-se com Jesus. Ela persevera com Jesus. E ela conclui com Jesus. De tal maneira que, se não estiver, existir. Como já diz um ditado, quem sai da igreja por conta de pessoas nunca esteve nela por causa de Jesus. É por isso que nós devemos repensar. A palavra arrependimento significa justamente isso: ter um novo conceito acerca do mesmo assunto. Repensar, pensar novamente. E nessa noite eu queria convidar a mim e a você a pensar mais uma vez acerca da motivação que nos traz a igreja. Porque para Deus, tão importante quanto a ação é a motivação do coração. Por exemplo, 2 homens fizeram a mesma coisa, Abel e Caim. Abel ofereceu um sacrifício e Deus aceitou. Caim ofereceu outro sacrifício e Deus rejeitou. Por isso eu queria convidar a mim e a você a pensar novamente: a quem eu estou servindo? O que me trouxe até a igreja? Quem me levou a ser cristão? Será que eu sou como Paulo, que tive um encontro com Jesus em um dado momento da minha vida? Eu segui aí um curso, então algo aconteceu, o Espírito Santo me soprou, eu me encontrei com alguém que eu não conhecia, Jesus, e Ele transformou a minha vida, e Ele está me fazendo andar em uma nova direção. Isso significa conversão, isso significa arrependimento, pensar novamente. Quais são os meus objetivos? Para onde eu estou olhando? Por isso que Jesus disse à igreja de Éfeso: lembrem-se de onde vocês caíram. Arrependam-se e voltem às práticas das primeiras obras. Senão brevemente virei a ti e removerei de ti o teu candeeiro. Por isso que nós devemos repensar. Nós estamos correndo a carreira de Deus. Nós estamos olhando para o Filho de Deus. Nós estamos fazendo o bem quando ninguém está olhando. A nossa mão direita não está sabendo o que a nossa mão esquerda está fazendo. Nós estamos orando em secreto quando ninguém está nos vendo.
Nós estamos lendo a Bíblia em secreto, quando ninguém está nos vendo. É isso que vai dizer se nós estamos olhando para Jesus ou não. É no nosso quarto em secreto. O que somos em particular com Deus é o que verdadeiramente somos. Diante das pessoas nós podemos ter muitas facetas. Nós somos como um camaleão. Temos a capacidade de nos adequar ao ambiente ao qual estamos inseridos. Então nós temos a capacidade de entrar na torcida do Vitória e dizer que somos Vitória. Mas também nós temos a capacidade de entrar na torcida do Bahia e dizer que somos Bahia. Tem pessoas que são assim. No ambiente de igreja, elas dizem que são igreja. Mas quando elas estão fora da igreja, em momentos em que a fé deles é provada, muitas vezes é reprovada. E nós devemos repensar. É isso que é a palavra. Enquanto há esperança, nós devemos pensar novamente. Porque naquele grande dia não adianta vivermos uns para os outros, embora devemos amar uns aos outros. Naquele grande dia, no dia da nossa morte, nós devemos dizer a mesma frase que o apóstolo Paulo disse a Lucas, no filme Paulo, Apóstolo de Cristo. Ele disse: olhe, Lucas, eu cometi muitos erros na minha vida, mas de uma coisa eu tenho certeza. Ele disse, é como se ele estivesse dizendo: ninguém pode tirar isso de mim. Tudo que eu fiz por Cristo. E é isso que um cristão deve ter sempre em mente. Tudo que ele faz em Cristo, por Cristo e para Cristo. Porque senão nós iremos começar a carreira, os companheiros de carreira irão abandonar a carreira, irão nos desestimular a continuar correndo a carreira. J.C. Wiley tem uma frase que diz: se os amigos não andarão conosco no caminho estreito, não vamos andar no caminho largo para agradá-los. Por isso que nós devemos olhar firmemente para Jesus. Se você estiver olhando firmemente para Jesus, 1000 vão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você, a sua fé, a sua santificação, a sua comunhão com Deus não será atingida. 1000 vão apostatar à sua esquerda, 10.000 vão apostatar à sua direita, mas você estará seguro nas mãos de Cristo. O que vai anteceder a volta de Jesus? A grande apostasia. E se eu e você não estivermos olhando para Ele, as más influências irão nos contaminar. Por isso, dito essas coisas a nível de introdução, queria convidar os irmãos a abrirem em Isaías 53. Quem aqui já sentiu dor? Amém? Eu já senti dor. Hoje nós vamos falar sobre o homem de dores. Quem é o homem de dores? É o homem que eu e você somos chamados a sermos conformados. Isaías 53, 3. Isaías 53, verso 3. Antes que você leia, eu queria que você entendesse o que está escrito em Romanos 8, 29. Romanos 8, 29, Paulo fala do plano de Deus em salvar o homem. E ele diz qual é o plano de Deus nas nossas vidas. Porquanto Deus nos predestinou para sermos conformados. O que é ser conformado? Tomar a forma. Para sermos conformados à imagem de Jesus, a fim de que ele seja o primogênito, ou seja, o irmão mais velho entre muitos irmãos. Então nós vamos falar hoje, nós vamos olhar para Jesus. E esse é o título da nossa série, Olhando para Jesus, porque cada vez mais nós temos uma igreja, nós convivemos com a igreja que não conhece a Jesus, mas fala o tempo todo acerca dele.
As pessoas nas igrejas evangélicas hoje acreditam em muitos sofismas. O que é um sofisma? O sofisma era um argumento usado por retóricos gregos. Eles tinham a função de falar bem no meio das pessoas. E eles ficaram famosos porque os sofistas, eles pregavam mentiras tão bem pregadas. A forma com que eles falavam era tão bonita que ele fazia com que essa mentira chegasse no ouvido das pessoas como se fosse verdade. É como, por exemplo, e eu aprendi isso na faculdade de Direito, porque quase todo advogado criminalista é um sofista. A pessoa está lá, ele matou uma pessoa, e o advogado criminalista vai falar: não, mas não foi assim. O fato não foi dessa forma. Pegaram a arma e colocaram na mão dele. Ele era uma pessoa inocente. Ele tem problemas psicológicos. Qual é o papel desse advogado criminalista? É pregar uma mentira, porque aquele rapaz não é inocente, mas ele foi pago para soltar ele. Tão bem pregada que a plateia e os jurados sejam convencidos de que aquele rapaz deve ser solto. E hoje, nas igrejas evangélicas, cada vez mais nos são ensinados sofismas. Os falsos mestres recebem esse poder de persuasão de Satanás para pregarem mentiras tão bem pregadas que são cridas e passadas adiante como se forem verdades. Como, por exemplo, se Deus é rico e eu sou filho de Deus, eu tenho que ser rico. Como, por exemplo, se o meu Deus é amor, Ele não quer que eu sofra. Ele quer que eu viva uma vida maravilhosa nessa terra, cheia de confortos e prazeres. Como, por exemplo, olha, irmão, eu acho que todos vocês aqui já ouviram isso. Olha, meu irmão, você está passando um período difícil na sua vida, eu vejo isso. Mas quando você estiver na posição, quando você se colocar na brecha, e até hoje eu quero entender o que é essa brecha. Quando você se colocar na brecha de Deus na sua vida, tenha certeza de que tudo vai dar certo. Seus negócios vão prosperar. Nenhuma doença vai te alcançar. Você vai olhar. Uma vez eu fui numa igreja que o pastor disse assim: você não pode dizer, eu tenho diabetes. Essa doença não lhe pertence. Você tem que dizer, sai diabetes. Você não me pertence. Mas o médico disse que a pessoa está com diabetes, mas ela não me pertence. Então eles pregam, você não pode ficar doente. Se você obedecer a Deus, nenhum mal vai te acontecer. Mas o primeiro sofisma que é quebrado aqui, quando a gente olha para Jesus, é que Jesus foi o Filho de Deus que mais obedeceu. Jesus é o Filho unigênito de Deus. Jesus foi aquele que mais obedeceu a Deus. Ele disse: uma fome eu tenho, fazer a vontade do Pai que está nos céus. Jesus nunca pecou, nunca conheceu o pecado. E Jesus foi o Filho de Deus que mais sofreu. Então, se obediência fosse sinal de ausência de sofrimento, Jesus não poderia sofrer, pois ele foi o que mais obedeceu e foi o Filho de Deus que mais sofreu. Então nós vemos que se nós devemos ser conformados à imagem de Cristo, nós não podemos esperar uma vida sem sofrimentos. É impossível um santo chegar no céu sem sofrer. É como quando você bota açúcar no meio de formiga. As formigas vão tudo atrás do açúcar. Quando você bota um crente no mundo, o mundo vai criar todos os obstáculos para que esse crente seja crente. Por isso que nós vamos ler aqui o capítulo 53, verso 3. E entenda, irmão, olhar para as dores de Cristo alivia as nossas dores. Porque a Bíblia diz, pelas suas pisaduras fomos sarados. O sofrimento de Jesus Cristo é como aquela vara de Arão que floresceu
e ofuscou todas as outras varas e provou que Arão era o sacerdote escolhido de Deus. Moisés não estava fazendo nepotismo. O que é nepotismo? Privilegiar um parente seu, porque Arão era irmão de Moisés. Quando a vara de Arão floresceu, foi Deus mostrando que Deus escolheu Arão para ser o sacerdote junto com Moisés. E todas as varas perderam o seu brilho. Assim também, quando a gente olha para Jesus Cristo pendurado no madeiro, todos os nossos sofrimentos perdem a sua força. Porque ao olhar para Cristo, Ele nos renova. As dores dele curam as nossas dores. O melhor remédio para a aflição é olhar para a aflição de Jesus. Porque Jesus, mesmo sendo homem de dores, nunca desistiu de fazer a vontade do Pai. E nós vamos ler aqui Isaías 53:3. Era desprezado. Está falando de quem aqui, irmãos? De Jesus. Aquele que nós devemos imitar os passos. Era desprezado. E olha aqui no singular, artigo definido, não tinha ninguém que fosse desprezado como Jesus. Talvez se você morasse em Israel, talvez se você crescesse em Nazaré, talvez se você fosse um vizinho de porta de Jesus, quando você visse Jesus pregando, você iria dizer a mesma coisa que os moradores de Nazaré. Não é esse o carpinteiro? Um dia desse minha mãe fez uma mesa com esse rapaz. Um dia desse ele fez uma cama para mim. Um dia desse ele fez uma cadeira para a gente se assentar na sala de estar. Agora esse carpinteiro com a mão toda suja de pó, de madeira, ele é o Messias? Não é esse filho de José? Não é esse filho de Maria? Não são seus irmãos Tiago e Judas? Como assim ele agora é o Filho de Deus, se ele cresceu conosco? Perceba que há na natureza humana uma rejeição natural diante da simplicidade de Jesus, diante da humildade de Jesus. Como eles esperavam que o Messias viria como um rei, que iria libertá-los do jugo de Roma, queria se levantar no meio do povo e dizer: israelitas, agora César, Pôncio Pilatos, não tem mais poder sobre vocês. Agora chegou o filho de Davi, que irá vencer as batalhas e vocês serão livres. Mas Jesus não veio dessa forma. Jesus em nenhum momento usou a violência, porque o reino dele é espiritual e não material. Jesus não trouxe alívios passageiros somente. Jesus trouxe a principal cura que a raça humana precisa: o perdão dos pecados, a reconciliação com Deus e a salvação eterna. Por isso que aqui a Bíblia vai dizer: ele foi o mais rejeitado entre os homens. Agora, o título do nosso estudo hoje é o que está dizendo aqui: homem de dores e que sabe o que é padecer. Homem de dores. A primeira coisa que eu queria chamar a atenção, o primeiro fato que eu queria chamar a atenção ao olharmos para esse versículo é a humanidade de Jesus. Jesus, ele foi um homem. Jesus Cristo, ele foi um homem como eu e você, e graças a Deus por isso. Porque Deus, sem a humanidade de Jesus, é horrível diante dos nossos pecados. O Deus Santo, 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 sem o Deus homem, ele é um Deus irado. Jesus Cristo, ele se fez homem. Sendo Deus, ele não fez questão do seu direito de Deus, mas ele abriu mão, ele renunciou, ele se fez homem. E como homem, ele assumiu a forma de um servo sofredor. Jesus Cristo não era um fantasma.
Jesus Cristo não era um anjo. Jesus Cristo, embora fosse 100% Deus, ele era 100% homem. Jesus Cristo sentia fome. Jesus Cristo sentia sede. Jesus Cristo sentia frio, sentia calor, sentia dores. Porque ele foi um homem de dores. Jesus Cristo chorava, como chora até hoje. Jesus Cristo sorria, como sorri até hoje. Então nós vemos aqui a humanidade de Jesus, e Jesus nasceu como nosso substituto no tribunal de Deus. Por isso a Bíblia chama ele de segundo Adão. Ele nasceu como substituto da raça humana. O primeiro Adão foi criado por Deus e condenou toda a raça humana sobre o cativeiro do pecado. Jesus Cristo veio ao mundo como aquele que nos representa, a fim de nos redimir dos nossos pecados e da ira de Deus. Jesus, ele é o Filho do homem. Jesus Cristo foi um homem. Ele teve olho, ele teve boca, ele caminhou, ele trabalhou. As pessoas viram Jesus. E o que as pessoas sentiram ao ver Jesus? Desprezo, rejeição, ódio. João 15, Jesus diz assim: odiaram-me sem motivo. A primeira vez que Jesus pregou em Cafarnaum, numa sinagoga, as pessoas tentaram jogar ele de um desfiladeiro abaixo. O primeiro sermão de Jesus, ele foi vítima de uma tentativa de homicídio. Somente porque Jesus abriu Isaías 61. Quando ele abriu o rolo, o pergaminho, ele disse: hoje, essa palavra se cumpriu em mim. Ele fechou o rolo. Quando ele desceu, as pessoas quiseram matá-lo. Porque os religiosos não conseguiram adequar o fato do Messias ser uma pessoa tão humilde e desprezível. O mundo não valoriza a simplicidade. O mundo valoriza o orgulho. O mundo valoriza a autovalorização. E é por isso que nós vemos que Jesus Cristo teve que ser um homem, para que ele pudesse levar na cruz os pecados do homem. A lei de Deus que foi violada pelo homem deveria ser, a justiça de Deus deveria ser satisfeita através da punição do pecado no homem. Então o próprio Deus se fez homem para levar na cruz os pecados que ele não cometeu, mas que nós homens cometemos. Por isso que o fato de Jesus ter nascido é a esperança de um dia a gente ter uma boa morte. De um dia a gente fechar os olhos nessa terra e acordar no céu. Porque Jesus Cristo foi um homem. Jesus Cristo sentiu todas as nossas dores. Toda a dor que você estiver sentindo hoje, se você dobrar o seu joelho e contar para Jesus, ele sabe 100%. Se você está passando por rejeição, ele foi rejeitado. Se você está sofrendo insultos, ele foi insultado. Se você está sendo tentado, a Bíblia diz que ele em tudo foi tentado, mas jamais pecou. Ele é o nosso sumo sacerdote, porque ele foi homem. É por isso que nós vemos aqui, ele foi um homem. Jesus foi um homem comum, do ponto de vista visual, mas um homem sobrenatural, do ponto de vista espiritual, pois ele era o próprio Deus. Ele foi um homem, ele foi adorado pelos anjos. Lá em Lucas, quando ele nasceu, os anjos cantaram um coral lindo, diante de uma manjedoura. Um lugar pobre, que estava cheio de fezes de animal, cheio de bicho, que tinha um casal pobre, que tinha uma camponesa simples e humilde, Maria. E quando ela deu à luz aquele bebê, quando ele começou a chorar,
Quando ele deu seu primeiro choro, houve um coral no céu que disse: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra, não a todos os homens, mas aos homens a quem Deus quer bem. Mas embora ele fosse adorado pelos anjos, embora ele seja adorado no céu pelos serafins, pelos querubins, pelos anjos, ele foi rejeitado na terra pelos homens. Isso mostra o tamanho da vileza da natureza humana. Ele foi um homem de dores, irmãos. Ele foi um homem que sofreu muitas dores. Eu queria que você pensasse comigo nessa afirmação, homem de dores, porque a palavra aqui não está no singular, está no plural. Dores múltiplas. Assim como lá em Tiago, capítulo 1, verso 2, diz que é necessário que passemos por todos os tipos de provações, é necessário que enfrentemos inúmeras provações, provações em todas as áreas, de todas as formas, até sermos aperfeiçoados à imagem de Cristo. Jesus Cristo passou por todo tipo de dor que a alma humana pode enfrentar. Aqui a dor está intrinsecamente ligada à essência de Jesus. Ele era um homem de dores. Ele era um homem que sentia dores. Jesus Cristo sofreu dores inimagináveis, sendo ele o único homem bom que pisou nessa terra, sendo ele o único aquele que verdadeiramente amou as pessoas. Foi maltratado, insultado e rejeitado pelas pessoas que ele amou e se doou. Jesus Cristo é o único que disse: eu vos aliviarei. E ele de fato alivia as nossas almas. Jesus Cristo, ele era, ao mesmo tempo que ele era um homem de dores, você olhava para ele, você via a figura de um homem sofredor. Quando você olhava para o rosto de Jesus, você via a figura de um homem amável. Porque criança não gosta de gente birrenta. Se tem uma coisa que criança gosta, é de receber carinho, é de ser amada, de se sentir amada. Quem aqui já não passou pela experiência de quando era criança acontecer alguma coisa e receber um carinho, um consolo do seu pai, da sua mãe, de alguém? E Jesus era aquele que as crianças batiam o olho e ficavam encantadas. Uma criança bate o olho e fica encantada com alguém ranzinza? Não. Jesus era tão bom que as crianças olhavam para ele e iam correndo até ele. Os discípulos não. Os discípulos queriam expulsar as crianças. Aí Jesus disse: não os impeçais, não os embaraceis, deixai-as vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus, daqueles que vêm a mim com essa simplicidade, com essa humildade dessas crianças. São esses que vão entrar no céu. São aqueles que chegam a mim e dizem: Jesus, sem ti eu nada posso fazer. E se entregam a Ele completamente. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Jesus Cristo disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele disse: eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Jesus disse: eu conheço as minhas ovelhas pelo nome. Então nós vemos que Jesus Cristo, irmãos, sofreu porque esse mundo o pecado. Jesus Cristo é o Senhor dos sofrimentos. Ele sabe o que é padecer. Ele conheceu todos os sofrimentos que uma pessoa pode experimentar. Por isso Ele é o nosso consolo nos nossos sofrimentos. Jesus sofreu dores físicas. Ele sofreu dores físicas, cansaço,
fadiga. Ele sofreu asfixia na cruz. Ele sofreu sangramentos horríveis. O seu crânio foi perfurado por uma coroa de espinhos. Imagine um espinho perfurando a sua cabeça. Jesus Cristo teve suas mãos pregadas. Pegaram os pés de Jesus, amotinaram um no outro e passaram um prego pontiagudo sobre os dois pés de Jesus. Jesus sofreu inúmeras dores físicas. Ele carregou no sol quente um pedaço de madeira pesado, todo ensanguentado, com a coroa de espinhos. E ele sentiu tanta dor, ele sentiu tanta cãibra, ele sentiu tanto cansaço, que em um dado momento ele não aguentava mais. E a providência de Deus fez com que um homem que vinha do campo, estava trabalhando, depois de um dia de trabalho, ele estava passando pela ladeira do Monte da Caveira, Simão Cirineu, e ele foi obrigado a ajudar Jesus a subir o monte do Calvário. Jesus sentiu inúmeras dores. A crucificação faz com que o sangue suba todo para a cabeça e a pessoa não tenha condições de respirar. E Jesus, mesmo crucificado, sofrendo dores físicas inimagináveis, pois ele já havia recebido uma quarentena de açoites menos um. O filme de Mel Gibson, A Paixão de Cristo, não é fidedigno quando mostra as chicotadas que Jesus recebeu, porque as chicotadas do Império Romano arrancavam a carne. Então diz os historiadores que dava para ver a costela de Jesus. Ainda foi mais feio do que Mel Gibson narrou. E mesmo assim, sentindo tantas dores, depois de receber tapa na cara, ele foi esbofeteado pelo sumo sacerdote num julgamento ilícito, somente porque ele disse a verdade. Perguntaram a ele: você é mesmo filho de Deus? Ele respondeu: eu sou. E vocês verão o Filho do Homem à destra do trono de Deus, vindo nas suas nuvens. Jesus disse a verdade: eu sou o Filho de Deus, eu vou voltar. E ele rasgou as suas vestes e deu um tapa no rosto de Jesus. Jesus disse: todos os dias eu ensinei no templo o caminho de Deus. Se eu fiz algo errado, por que você está me batendo? O que foi que eu fiz de errado? E eles começaram a dar murro, a dar tapa. Eles começaram a... Várias pessoas, Jesus nem sabia de onde estava vindo o murro. Eles começaram a esmurrar Jesus. E quando ele estava passando, sendo levado preso, já sangrando, ainda na casa do sumo sacerdote, ele já estava sangrando. Pedro estava negando. O galo cantou pela terceira vez. E Jesus, no momento em que Pedro negava pela última vez, passou sangrando e olhou para Pedro. E Pedro se lembrou da última ceia que Jesus disse: antes que o galo cante 2 vezes, Pedro, tu me negarás 3 vezes. Foi então que Pedro caiu em si. É a palavra arrependimento. Ele pensou novamente. Ele disse: seja sempre Deus verdadeiro, todo homem mentiroso. Não era eu que estava com a verdade, era Jesus. E agora a verdade de Jesus se cumpriu. E Pedro foi chorar. Enquanto isso, Jesus foi apanhar, sofrer dores físicas. A principal dor de Jesus não foi a física, que saiba disso. Jesus não teve medo da dor física somente. Quando ele orou no Getsemane: Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Mas não se engane, a dor física de Jesus foi muito grande.
Tomar um murro não é legal. Tomar um tapa na cara não é legal. Receber uma marretada na cabeça e uma coroa de espinhos, e os soldados romanos perguntando: profetiza-nos, ó Cristo, quem te bateu? Tu não dizes que é rei? E vestiram ele com um manto para zombar dele. Como um homem, ele sofreu dores físicas. Ele sofreu cãibra. Quem aqui já teve cãibra? Eu já tive. Uma vez eu tive uma cãibra de nó nadando no Porto da Barra, que eu pensei que eu ia morrer. A crucificação produz cãibras. A cãibra é um esgotamento muscular. Jesus já não aguentava mais. E ele ainda estava pendurado numa cruz. E mesmo diante de tanta dor, ele puxou as últimas forças que ele tinha. E ele disse 7 palavras na cruz para nos marcar, para nos consolar, para nos salvar. Primeira palavra, quando ele subiu na cruz, que impactou o ladrão da direita que estava blasfemando contra ele, os dois, ele disse: Pai, perdoa-lhes. Eles estão fora de si, eles não sabem o que fazem. Jesus Cristo disse na cruz: eu tenho sede. E deram água. Foram no lugar que tinha água potável. Foram lá no poço lá de Sicar, onde a mulher samaritana foi beber água, e deram água para Jesus. Não. Deram vinagre, que desidrata mais ainda. Mostrando a sua humanidade. Ele tinha sede. Ele foi um homem de dores. Tenho sede. E deram vinagre. Pegaram um caniço, colocaram vinagre numa esponja e disseram: bebe agora. Você não é o Messias? Então beba água. Você não é a água da vida? Você não disse que você tem a água que sacia a nossa sede? Que do nosso interior fluirão rios de águas vivas? Então beba agora a água. Como um escárnio deram vinagre. Jesus Cristo olhou para Maria, ao lado de João, o discípulo amado, que debruçava sua cabeça no peito de Jesus, mostrando como Jesus era carinhoso, como ele era bom. E Jesus disse para Maria, mostrando que no Senhor o nosso trabalho não é em vão. Jesus mostrou todo o seu carinho por Maria. Jesus recompensou todo o esforço que Maria fez por ele. Olha que coisa bonita. Honra teu pai e tua mãe. É o primeiro mandamento com promessa. Maria não é mãe de Deus, mas na condição de homem, ele mostrou o respeito e o amor que ele tinha por Maria. Ele olhou para Maria e deu uma missão para João. Ele disse: João, eis aí a tua mãe. Ele estava sangrando, ele estava na cruz. Ele disse a Maria: Maria, eis aí o teu filho. Ele uniu esse jovem e essa senhora em laços fraternais, de mãe e filho. Jesus Cristo disse lá na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Olha a dor que Jesus sofreu. Jesus se viu humilhado de todas as formas. Primeiro, ele é santo, ele é Deus, ele estava nu. Só quem gosta de ficar sem camisa, de mostrar o corpo, é quem é imoral. Jesus é o próprio Deus, santo, santo, santo. Jesus gostava de estar vestido, com suas vergonhas cobertas, mas as vergonhas de Jesus na cruz estavam expostas. Se tinha uma coisa que ele não queria, era mostrar o seu corpo para alguém. Porque se tem uma coisa que ele é santo. E ele estava nu, despido, com todas as suas vergonhas expostas. E as pessoas meneavam a cabeça e diziam: olha lá, ele diz que é filho de Deus. Em cima da cruz tinha escrito: Jesus, o rei dos judeus. Quando ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Os religiosos começaram a zombar. Olha o perigo de você ser um religioso e não ser regenerado. Vejam, ele clama por Elias. Veja se Elias vem salvá-lo. Ele não clamava por Elias. Ele estava
sofrendo a maior dor da história da humanidade. Ninguém nunca sentiu, nem nunca vai sentir essa dor. A dor do Deus Pai, rejeitando o Deus Filho, para comprar um povo para si. Naquele momento, o sol desapareceu, houve trevas sobre toda a terra, e o Pai não atende ao clamor do seu Filho. E então Jesus, ao sofrer dores físicas incalculáveis, foi isso tudo que ele sofreu, por você em particular, por mim em particular. Jesus Cristo, ele salvou um ladrão, o pior homem que poderia existir naquele momento. Aquele homem era mal visto pela sociedade, aquele homem deveria ser mal visto pela família, aquele homem deveria ser mal visto pela liderança religiosa de Israel, aquele homem deveria ser mal visto pelos discípulos. E Jesus sabia quem era aquele homem, ele era um réu confesso. E quando ele olhou para Jesus, ele viu que Jesus não era como ele. A Bíblia diz no Salmo 50, 21, errastes pensando que eu sou teu igual. Deus não é como um de nós. Ele olhou para Jesus e disse, esse homem está aqui. Ele repreendeu o outro ladrão, porque os dois estavam blasfemando. Quando ele olhou para Jesus, ele disse, pare de ofender ele, pare de blasfemar contra ele. Nós estamos aqui recebendo o castigo que os nossos pecados merecem. Nós somos ladrões, mas esse homem não, ele nunca cometeu delito algum. Veja. Então ele, ao se humilhar, ao reconhecer o seu pecado, perceba que o reconhecimento do pecado é o início da salvação. Para que você vá no médico, você tem que reconhecer que está doente. Para que você se arrependa, você tem que reconhecer que você pecou. Ele enxerga o seu pecado, então ele diz, Senhor, lembra-te de mim. Eu não mereço nada, Senhor, mereço o inferno. Mas por favor, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Porque a regeneração é invisível, sobrenatural e real. A regeneração pode acontecer em segundos. E uma pessoa pode ter todas a sua vida, a sua mente transformada. Ele disse, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, Senhor. Eu creio que o Senhor é o rei, mesmo não tendo nenhuma característica de rei. Você diria que um homem numa cruz, desnudo, com a coroa de espinhos, é rei? Um rei, como é que ele se veste? Com trajes reais. Como é que ele se apresenta? Bonito. Você já viu Bolsonaro aparecer diante da televisão desarrumado? Não, ele aparece de terno, com o cabelo penteado para o lado, provavelmente com perfume caríssimo, com um terno caríssimo. Mas ele olhou para Jesus numa cruz como um verme e ele disse, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse, ainda hoje. Jesus olhou para ele e disse, aguenta um pouquinho, você vai sofrer. Ele produziu frutos dignos de arrependimento. A salvação do ladrão da cruz não é aquela salvação de aceite Jesus como seu único e suficiente salvador pessoal. Ele se arrependeu de verdade. Ele passou ali mais 3 horas na cruz sem murmurar, dando frutos dignos de arrependimento, mostrando que é o que confessa e deixa que alcança a misericórdia. Jesus disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso de Deus. Ainda hoje todo o seu sofrimento vai acabar. E você vai estar do meu lado no paraíso de Deus. Porque Deus não rejeita um coração quebrantado e compungido. Você pode ter cometido o pior pecado contra Deus. Se você se arrepender, há perdão. É por isso que a Bíblia nos apresenta o escândalo da graça. Uma gota do sangue de Jesus pode perdoar o pior pedófilo, o pior estuprador, o pior assassino do mundo, se ele se arrepender e crer no Evangelho. É por isso que nós devemos pregar o Evangelho a toda criatura. Diz lá, não, prega o Evangelho a algumas criaturas, mas se for pedófilo, não. Se for homicida, não. Se for ladrão, não. Se for político, não. Se for rico, não. Se for pobre, não. Se for de
Tal partido não, diz a toda criatura. É criatura de Deus? Prega o Evangelho. Porque Deus tem eleitos de todos os povos, tribos, línguas e nações. E após Jesus salvar esse ladrão, ele mostra o que ele veio cumprir. Ele veio nos salvar. E ele diz: está consumado, está pago. Todo o preço do pecado do homem foi pago. Agora não existe mais sacrifícios de animais. Agora o que deve existir é arrependimento e fé no coração dos homens. Está totalmente pago. Não tem mais nada que você faça para que Deus te perdoe, a não ser crer em Jesus. Por isso que Paulo poderia evangelizar e dizer: o que eu faço para ser salvo? Perguntou o carcereiro. Paulo: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Por quê? Porque não tem mais sacrifício. Paulo não podia dizer: vá no templo e ofereça um animal. Crê no Senhor Jesus. Jesus disse: está pago. Totalmente pago o preço dos pecados dos homens. Então ele disse a sua última frase: porque 7 é o número da perfeição. E ele conclui sua última frase, sentindo dores físicas inimagináveis, dizendo: Pai, a vida de Jesus começou em comunhão com seu Pai e terminou com uma concretização da missão que o seu Pai o entregou. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. É como se Jesus estivesse dizendo ali para todo mundo: vocês não estão me matando, eu estou me entregando. Pedro, guarda a tua espada. Você não sabe que eu tenho ao meu dispor 12 legiões de anjos. Quem com a espada fere, com a espada será ferido. Jesus disse em João 10: ninguém tira a vida de mim. Ninguém tem poder para tirar a vida de mim. Jesus é o autor da vida. Ele disse: eu espontaneamente a dou. Eu tenho poder para dar e tenho poder para reassumi-la. Esse mandamento eu recebi do meu Pai. É como se Jesus estivesse dizendo: eu tenho poder para morrer, mas eu tenho poder para ressuscitar. Porque eu recebi esse mandamento do meu Pai. Morrer pelo pecado do homem e ressuscitar para um novo nascimento e para a entrada do homem no céu. Por isso que ele conclui e diz: em tuas mãos eu entrego o meu Espírito. E o que a Bíblia diz? Como os evangelistas narram, e tendo dito isto, expirou. O fôlego de vida saiu de Jesus. E o homem de dores morreu em meio a muitas dores. O homem de dores sofreu aflições. Por isso, irmãos, que eu queria concluir hoje com as dores de Jesus, que curam as nossas feridas. Ele sofreu dores também emocionais. Jesus foi rejeitado pelo seu povo, rejeitado pela sua família. Ele veio para os seus e os seus não o receberam. Jesus foi rejeitado até pelos seus discípulos. Jesus foi traído pelo seu discípulo, que ele confiou, Judas. Todos abandonaram a ele. Não é legal ser abandonado. Jesus sofreu dores emocionais. E a principal de todas as dores de Jesus foi a dor espiritual. Quando ele dobra o seu joelho no Getsemane e ele soa gotas de sangue. A ciência explica que a gente só consegue emitir poros de sangue quando o ser humano entra num colapso emocional, num conflito emocional maior que ele possa enfrentar. Então ele soa em uma agonia tão grande que ao invés de suor, nos seus poros saem sangue. Quando Jesus orou no Getsemane, saiu gotas de sangue. Tamanha era a agonia de Jesus. Ele estava gemendo, ele estava sozinho, ele estava triste porque aqueles que ele mais confiava aqui na terra estavam dormindo, Pedro, Tiago e João, e ele disse: vocês não podem velar comigo ao menos uma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E eles não vigiaram e dormiram.
E Jesus ora: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Que cálice é esse, irmão? É o cálice espiritual da ira de Deus contra os pecados do homem. Quem é que se lembra do filme A Paixão de Cristo? Quando a serpente se aproxima de Jesus orando no Getsemane e Satanás cochicha no ouvido dele: você acha que você vai conseguir levar esse fardo tão pesado? E como é que conclui a cena? Jesus se levanta da oração e pisa na cabeça da serpente, se cumprindo a profecia do Éden. Você, serpente, vai ferir o seu calcanhar, mas o descendente da mulher vai pisar na sua cabeça, porque o Filho de Deus se manifestou para aniquilar, para destruir as obras do diabo. Por isso que um cristão que vive pecando é uma aniquilação do sofrimento de Cristo. Porque você está dizendo que Cristo morreu para você viver em pecado, quando na verdade você deveria proclamar ao mundo que Ele morreu para te salvar do pecado e não no pecado. Ele morreu para nos dar uma nova vida. Ele morreu para nos dar um novo coração. Ele morreu para nos salvar dos nossos pecados, porque foi o pecado que pendurou Ele no madeiro. Não foi o chicote de Roma, não foi a covardia de Pilatos, não foi a traição de Judas, não foi a negação de Pedro, não foi a rejeição dos judeus, foi o meu pecado, foi o seu pecado que pendurou Jesus na cruz. Por isso que quando Jesus disse: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo, Ele estava dizendo: vivam como se vocês fossem o fruto do penoso trabalho de Jesus. Viva uma vida que demonstre a todos que valeu a pena aquele sangue puro e carmesim que Ele derramou na cruz. Não viva no pecado, morra para o pecado e viva para a glória de Deus. É isso que a cruz quer dizer. É isso que a dor de Jesus significa. Ele sofreu uma dor espiritual, o castigo. Por quê? Porque nós pecamos e nós merecemos colher uma colheita horrível do nosso plantio. O pecado deve gerar diante do tribunal de Deus condenação, castigo, ira. Mas Jesus recebeu o castigo no nosso lugar, que nos traz a paz com Deus. Para quê? Para que a gente viva em pecado? O castigo que nos traz a paz recaiu sobre Ele, para que pela sua pisadura fossemos salvos. Jesus foi um homem de dores. Sabe o que as pessoas na igreja são hoje? Homens de prazeres, homens de riquezas. Enquanto Jesus foi um homem de dores. Jesus é o Lázaro. A parábola do rico e do Lázaro. Jesus foi o principal de todos os Lázaros. Porque ele morreu pior do que um mendigo. Não tinha nenhum cão para lamber suas feridas. Não tinha ninguém para consolar ele. Jesus morreu a pior morte que um ser humano possa viver. Ele é Lázaro, o principal de todos os Lázaros. E os homens naturais são o rico da parábola. Nós devemos ser conformados à imagem do homem de dores. Mas os homens naturais são homens de prazeres, homens de riquezas. As pessoas na igreja hoje têm sido isso. Olha o que Paulo diz do retrato da natureza humana no fim dos tempos. Ele diz: Timóteo, os homens serão amantes de si mesmos. Eles serão mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Não, eu não vou ser amigo de Deus, eu vou ser amigo do meu prazer, do meu pecado. É o retrato das pessoas que dizem que Jesus morreu por elas, tendo a aparência de piedade. Esse é o meu maior medo, irmão. Ter uma aparência de que Jesus morreu por mim e viver como aqueles que são bastardos. Tendo aparência de piedade. O que é aparência de piedade?
É alguém que você olha e ela parece ser, mas não é. Mas negando a real eficácia dela. Desses também, Timóteo, Paulo diz, foge. O que é isso, irmãos? É você ter aparência, a gente ter a aparência de que Jesus morreu pela gente, mas viver uma vida como se nós não tivéssemos um Senhor. Eu queria concluir hoje com a seguinte afirmação: Jesus Cristo só é Salvador de quem Ele é Senhor. Quem Ele não é Senhor, grave isso no seu coração, Ele não será o Salvador. Não adianta viver uma vida sem Cristo e clamar a Ele na hora da morte. A Bíblia diz que Esaú buscou arrependimento com lágrimas e não achou. Jesus Cristo só é Salvador de quem Ele é Senhor. Sabe o que o apóstolo Paulo disse? Ninguém me moleste, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. E quais eram as marcas de Cristo na vida de Paulo? Eu abri uma empresa de sucesso. Eu sou feliz no meu relacionamento. Porque o que as igrejas pregam hoje é isso: um casamento feliz, uma vida feliz, filhos bem-sucedidos e uma vida bem-sucedida. Paulo disse: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. O que é que Paulo tinha? Só Cristo. E sofrimento. Leia 2 Coríntios 11. Apedrejado, uma quarentena de açoites -1, um dia e uma noite na voragem do mar, perigo entre patrícios, perigo entre judeus, perigo entre falsos irmãos. Paulo desceu num cesto em Damasco. Paulo foi picado por uma serpente. Fizeram um jejum de não comer, fizeram um voto, de não comer nem beber até matar Paulo. E é essa vida que Paulo disse: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Eu falo de mim. A maioria das pessoas na igreja diz, pode dizer: eu trago no meu corpo as marcas da desobediência. Eu trago no meu corpo as marcas do pecado. Mas ainda falta muito para a gente trazer as marcas de Cristo. A gente muitas vezes tem a marca do peixe. A gente ainda está fedendo a peixe de Jonas. Eu trago no meu corpo o cheiro do peixe de Jonas, que eu estava no ventre do peixe até pouco tempo. Estava fugindo de Deus. Porém, esse sofrimento é um sofrimento duplo. Por isso a Bíblia diz: obedecer é melhor do que sacrificar. É muito melhor sofrer por obedecer a Deus. Porque sofrer por obedecer a Deus tem uma alegria indizível e cheia de glória. Sabe por que muitas vezes a gente não está feliz? Porque a gente está sofrendo o sofrimento da disciplina e não o sofrimento da obediência. Porque em nenhum momento Paulo se mostrou triste. Ele disse: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Porque ele sofria o sofrimento certo. Que tipo de sofrimento nós estamos sofrendo? A tristeza segundo Deus, que opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, ou a tristeza segundo o mundo, que opera a morte? O que é a tristeza segundo o mundo? Eu falei, beleza, você está arrependido? Agora você vai vir para Cristo? Não, eu quero abrir uma nova empresa. Eu estou triste, mas eu quero abrir uma nova empresa para prosperar de novo. Eu vou me reerguer. Eu estou triste, por quê? Meu relacionamento amoroso não deu certo. É mesmo? Você está arrependido porque seu pecado matou Jesus? Não, estou à procura do novo relacionamento. É a tristeza segundo o mundo, que opera a morte. Estou tão triste, por quê? Poxa, queria passar naquele concurso e não passei. Queria ser aprovado naquela seleção de emprego e não fui aprovado. Queria que meu filho tivesse tal profissão e ele não teve. É a tristeza segundo o mundo. Rapaz, eu queria que a minha vida tivesse dessa forma, mas não está. Esse é sofrimento segundo o mundo. O sofrimento segundo Deus é quando você sente o que Deus sente. E você se arrepende de ter ofendido a Deus. E muda de vida.
e não uma decepção que essa vida nos traga. Que o Espírito Santo, irmãos, nos dê esse arrependimento, porque a festa nos céus quando um pecador se arrepende, e Jesus não morreu para ser ministro do pecado. Jesus morreu para nos fazer humildes, pobres em espírito. Jesus morreu para nos fazer mansos, humildes de coração. Jesus morreu para nos fazer novas criaturas. Pessoas que agora o obedecem por amor, porque o amor de Cristo nos constrange. Vamos orar. Ó Senhor, em nome de Jesus Cristo, nos ajude, Senhor, a viver uma vida que te agrade. Deus, eu te peço que o Senhor nos ajude a não vivermos uma vida deliberada de pecados. Que possamos, Senhor, dar frutos dignos de arrependimento. Ó Senhor, nos ajude a olhar para Jesus. Eu confesso diante de Ti o meu esgotamento, o meu cansaço, Senhor. Mas eu peço, Pai, que o Senhor nos ajude a olhar mais uma vez para Jesus. A ver todo esse sofrimento que Ele passou, Pai. E que esse sofrimento tire a escama dos nossos olhos para tão grande salvação, para tão grande graça. E que não venhamos mais a reclamar da vida que não temos, mas que possamos agradecer pelo Cristo maravilhoso que nós temos. Pois a Tua palavra diz, Senhor, em tudo dai graças. Essa é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. Nos dá uma noite de paz. Nos ajude a entender que é necessário padecer dores para ser conformado ao homem de dores. Nos ajuda, Senhor, a olhar para Ti e a aprender a Te obedecer por meio dos sofrimentos. Irmãos, antes de concluir, eu queria que vocês lessem comigo um versículo só para a gente ir para casa. Hebreus 5:8. Você vai ver qual é o propósito do sofrimento na minha e na sua vida. Hebreus 5, versos 7 e 8. Hebreus 5, 7 diz assim. Hebreus 5, verso 7 e verso 8. Eu quero que você vá para casa com esses versículos na mente. Que o Espírito Santo nos leve com esses versículos na mente. Hebreus 5, 7 e 8. Ele quem? Jesus. Nos dias da sua carne, ou seja, quando ele foi um homem de dores, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, Jesus chorou muito, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Os estudiosos da Bíblia dizem que aqui o escritor aos Hebreus está falando da oração de Jesus no Getsemane, que ele chorou, que ele clamou. Agora eu queria que você meditasse no verso 8 e aplicasse o verso 8 à sua vida devocional e pessoal. E eu também, embora sendo filho, Hebreus 5:8, talvez você nunca tenha lido esse versículo. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Porque eu e você estamos sofrendo para aprendermos a obediência, para aprendermos a obedecer. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para quem? Para todos os que lhe obedecem. Mais uma vez eu repito, Jesus não é salvador de quem ele não é Senhor. Jesus só é salvador de quem ele é Senhor. Tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então qual é o propósito do nosso sofrimento? Obediência a Cristo, contentamento em Cristo e menos insatisfação com o mundo. Obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Saúde, seu irmão, cumprimento santo. E diga para ele: olhe para Jesus, irmão. Amém, Jesus. Senão